relata mais de 4.000 anos de história. Pense nisso. Cada capítulo do livro de Gênesis refere a centenas de anos. De forma que, quando Deus inspira o autor de Gênesis, que nós cremos que foi Moisés, nós cremos que Deus fez com que Moisés se lembrasse dos eventos mais importantes. Imagine que 4.000 anos de história, há muita coisa para escrever, sim ou não? Há muita coisa para escrever. Mas por alguma razão, quando ali está Moisés, inspirado pelo Santo Espírito, registrando os fatos da história, o Espírito Santo vai lembrando a Moisés aquilo que realmente era importante, aquilo que precisava ser registrado para as futuras gerações, para aqueles que ouviriam e a partir desses registros conheceriam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e crescemos também nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olharíamos também para essa história, meus amados irmãos, e viríamos como espelho. Estaríamos enfrentando situações que esses homens enfrentaram, e conheceríamos o Deus destes homens, e teríamos o Deus desses homens operando também em nossas vidas, e escrevendo a nossa história, como escreveu a história destes homens. Então há algo interessante aqui na narrativa bíblica, nessa dinâmica, porque o autor, ele está aqui registrando as gerações, ele está buscando os fatos, e aí de repente no capítulo de número 36, ele começa a escrever assim, verso 1: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. E aí então ele passa a relatar uma infinidade de nomes, que eram as gerações de Esaú. O autor está se ocupando a mostrar as duas linhagens que saem de Isaac, Esaú e Jacó. Ele já havia contado a geração de Esaú. Agora no capítulo de número 37, ele vai contar as gerações de Jacó. Veja bem, no capítulo anterior, ele começa dizendo: essas são as gerações de Esaú, e começa com infinidade de nomes. Agora no capítulo 37, o autor vai fazer a mesma coisa. Então ele começa assim, capítulo 37, verso 1: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2: e estas são as gerações de Jacó. Meus amados irmãos, o que logicamente se seguiria a partir daí? O que se seguiria a partir daí, meus amados irmãos, seria uma infinidade de nomes, aleluia, que são a geração de Jacó. No entanto, por alguma razão, ou seja, inspirado pelo Santo Espírito, o autor para com quem dissesse: peraí, há algo que eu preciso contar. Há algo muito importante em meio a tantas coisas importantes. Eu não posso deixar de descrever a história, aleluia, de José. Então ele vai ocupar nada mais, nada menos do que 13 capítulos, meus amados irmãos, relatando a história de José. Aleluia. A história de José é importante para as Sagradas Escrituras. A história de José é importante para nós, porque a história de José revela, meus amados irmãos, a imensa graça de Deus, que se revela, aleluia, a partir de homens que são pequenos e insignificantes, e Deus levanta para grandes propósitos. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite: Deus que levantou José, continua levantando homens e mulheres no tempo presente, aqueles que não são vistos, aqueles que, aleluia, pensam que não têm. Aleluia. Deus levanta, capacita e usa para a glória do teu santo nome. Tem muita gente grande por aí, e gente grande não precisa mais ser engrandecido, mas Deus pega os pequeninos, aleluia, capacita e faz através de suas vidas grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então no capítulo 37, o autor começa a relatar a história de José. E tudo começa mostrando o quanto ele era amado pelo seu pai. E porque era amado pelo seu pai, ele recebe do seu pai uma túnica. E essa túnica, meus amados irmãos, é uma figura. José foi escolhido por Deus para um propósito especial. E porque Deus escolheu José para um propósito especial, Deus o capacitou com um dom. José tinha capacidade de ter revelações através de sonho. Mas não só isso, José tinha capacidade de ouvir sonhos, aleluia, e interpretá-los. Porque Deus, quando chama, meus amados irmãos, para um propósito especial, Ele sempre capacita os seus servos. Essa túnica que José recebe do seu pai é um distintivo para a sua época. Esse tipo de túnica só era usado por pessoas da alta sociedade, por príncipes, por pessoas que eram de linhagem nobre. E ela é uma figura para a igreja de Cristo. Ela é uma figura para os filhos do Senhor, porque essa túnica no tempo presente representa o revestimento do Santo Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos revela através de Joel capítulo 2, versos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos
filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Lembramos, irmãos, que quando o Santo Espírito desce sobre a igreja do Senhor e enche todos aqueles, aleluia, com o Santo Espírito, e eles começam a falar em outras línguas e profetizar, é justamente desta profecia que Pedro vai se lembrar e vai relatar outra vez como Deus estava cumprindo com a sua promessa, porque todos que fazem parte da igreja de Cristo foram chamados com um propósito especial, e porque o Senhor te chamou como chamado propósito especial, Ele tem te capacitado para cumprir com este propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de identificar isso. Às vezes, quando nós não somos de mais, nós somos de menos. Paulo diz assim: ninguém tem de si maior conceito, mas pense de si com moderação, porque muitos têm a tendência de pensar que são mais do que são, e aí se sente muito importante, muito capacitado, e muitos são, mas tem outros que são menos. Nós temos essa dificuldade. Mas meu Deus do céu, eu sou apenas um mero mortal. Como compreender isso? Filho do Altíssimo, chamado com um propósito especial, capacitado por Deus para isso. Eu quero dizer para a amada igreja, todos os servos do Senhor, todos que fazem parte da igreja, com certeza possuem algum tipo de dom. Talvez você não tenha identificado que dom Deus tem te dado, mas com certeza Deus tem te dado um dom, porque todos que fazem parte do corpo de Cristo, aleluia, possuem dons da parte do Senhor. Não faz muitos dias, quando a Andressa me procurou, não sei por que ela se aflige com isso, eu queria saber qual era o meu dom. Mas minha filha pergunta ao Senhor: mas será que eu tenho? Com certeza você tem. Todos nós temos dons da parte do Senhor. Os dons não se resumem apenas nos dons de poder. Tem dom de serviço, tem um dom chamado dom de exortar, de animar. Tem gente que tem essa habilidade, meus amados irmãos, de chegar e dizer uma palavra de ânimo. Isso é um dom. Aleluia, louvado seja o nome. Dom de presidir, dom de ensinar. São dons que Deus, o Senhor tem dado para o seu, dom de servir, dom de compartilhar. São dons que Deus tem dado para a sua igreja. Deus tem te chamado, meus amados irmãos, com um propósito especial. E porque Ele te chamou com um propósito especial, Ele tem te capacitado para esta obra. José foi capacitado com esses dois dons. E Deus começa a usar José. Deus revela para José coisas que iriam acontecer. E segundo a revelação que José recebe, aleluia, os irmãos conhecem a história, os fechos que se dobram diante do fecho dele, aleluia, a lua, o sol e as estrelas que desciam, se dobravam, se curvavam diante dele. Isso causou grande ciúme, grande inveja por parte dos seus irmãos. Seus irmãos que também os consideram crentes, porque eram filhos crentes, mas não guardavam o seu coração da inveja. E essa é a situação que nós vivenciamos ainda no nosso tempo, meus amados irmãos. Nós estamos entre irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Deus, aleluia, tem usado a todos com a sua graça, com a sua misericórdia. Mas de repente alguns, porque não são usados com o mesmo dom daquele outro, começa a permitir que o seu coração seja tomado por ciúme e inveja. E quando o coração é tomado por ciúme e inveja, a Bíblia diz que a inveja é gangrena dos ossos, é podridão dos ossos, e fica consumido por esta inveja. E quando uma pessoa é consumida pela inveja, o resultado não é diferente do que aconteceu com Caim e Abel. Aleluia, há um projeto de morte no coração do invejoso. É certo que no nosso dia essa morte nem sempre é uma morte física, às vezes é uma morte de reputação, uma morte de nome. Começa a cutucar o outro, depois você vira fulano, só quer ser o bom, só quer ser espiritual, só quer ser o melhor cantor, só quer ser o melhor pregador. De alguma forma está permitindo ser dominado pelo ciúme e pela inveja. Mas hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia, nós vamos repreender todo o espírito de ciúme e inveja, porque na casa do Pai tem lugar para todos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E às vezes Deus usa uma pessoa de um jeito e outra de outra, e a gente acha bonito como Deus usa outra pessoa, não é verdade? E não está errado. É errado a gente querer o que é do outro. Então queira só o que é seu. E ali os irmãos de José se deixaram consumir pelo ciúme, e no seu coração surge um projeto de assassinato, meus amados irmãos. O que estava faltando para os irmãos de José era apenas a ocasião. Então Jacó chama o seu filho José e o envia a Siquém, e diz assim: José, vá lá, veja como é que estão os seus irmãos e o gado. E assim José, em obediência ao seu pai, e essa é uma das razões porque ele agradava o seu pai, porque era um filho obediente, louvado seja o nome do Senhor. José parte para Siquém, e quando chega em Siquém ele não encontra os seus irmãos e nenhum rebanho. José está andando errante pelo caminho, quando ele é encontrado por um homem. A Bíblia não relata o nome desse homem, nem quem era este homem.
mas a Bíblia nos diz que este homem indica a nova direção e o conduz ou direciona José para Dotã. José então segue para Dotã, e quando está próximo de chegar aos seus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele os avista, aleluia, e de longe, aleluia, o projeto que havia no seu coração de matá-lo é reavivado. Então ele diz: olha, vamos matá-lo para ver o que será dos seus sonhos. Meus amados irmãos, existem por aí muitos matadores de sonho, e eu quero dizer para você nesta noite: seja sábio, guarde os projetos de Deus no teu coração, porque no devido tempo o Senhor é responsável para realizar esses projetos. Eu recordo-me que eu nunca desejei ser evangelista de todo o coração, meus amados irmãos. Pastor, para mim era coisa demais para mim. Um dia o pastor João Bezerra me perguntou: meu filho, você vai ser separado ao diaconato? Eu disse: pastor, diaconato não. Então, era coisa que não estava. Mas quando Deus escolhe e chama, não tem jeito. E aí o Senhor nos colocou num processo, quando já estava já culminando naquilo que Deus ia fazer. Eu chamei um irmão que era muito amigo meu, muito chegado. E aí contei para ele aquilo que Deus estava nos dizendo. E aquele irmão, naquele momento, trouxe assim uma palavra para matar, para destruir. E a palavra dele foi tão dura e veio tão forte no meu coração, que na mesma hora eu mostrei assim a minha expressão de desânimo e tristeza. E de repente um irmão estava perto que não tinha nem nada a ver com a conversa. Ele chega para mim e diz: olha, meu irmão, quem tem que entender a visão é quem Deus tem dado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você nesta noite, se o Senhor tem falado contigo, aleluia, guarda os projetos de Deus no teu coração, creia nele, porque Deus é fiel para cumprir no devido tempo, aleluia. Cada um dos projetos do Senhor, cada palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Essa palavra alegra muito meu coração, e é disso que diz respeito à esperança. Porque quando as coisas estão acontecendo e parece que elas nos dizem que nada vai dar certo, é nessa hora que o Senhor espera que nós continuemos confiando nele. Quando as circunstâncias querem nos provar que aquilo que Deus falou é impossível de se cumprir, aleluia, é impossível, mas não para aquele que é o Deus das coisas impossíveis. Glória a Jesus. E ali eles projetam a morte de José, e eles comentam entre si. E Rubem é o filho mais velho. Rubem, ele é primogênito. E diante daquela conversa, onde eles se articulavam para tirar a vida de José, Rubem, querendo livrar a vida de José, lhes sugere que apenas lance no poço. E assim eles fazem. Mas a ideia de Rubem era depois tirá-lo do poço. Rubem sai dali para levar suas ovelhas para pastar em outro lugar. Quando retorna, já não encontra mais. Os seus irmãos haviam simplesmente vendido por 20 moedas de prata para os midianitas que estavam passando para o Egito. Ali José então é traído e vendido como escravo para o Egito. Agora José chega no Egito, e no mercado de escravo ele é arrematado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. Veja, meus amados irmãos, Deus havia feito uma promessa a José. Eu quero que você se fixe bem nisso. Eu quero que você entre comigo na história de José. Eu quero que você entenda que Deus, ele escreve história a partir de pessoas comuns como eu e como você. Quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, nós tendemos a pensar que eles eram super-homens, que eles eram melhores do que nós. Eu quero dizer para você que nenhum deles, aleluia, eram super-homens, mas eram homens e mulheres como eu e como você. Deus havia chamado José no sonho e havia mostrado um projeto. Agora havia chegado o tempo do cumprimento da promessa. Veja bem, quando o tempo da promessa chega, Deus nos coloca numa escola. Essa escola chama escola de aprendizado, que alguns também chamam de deserto de Deus. Aleluia, o deserto de Deus cumpre um propósito na nossa vida. E esse deserto de Deus, ou escola de Deus, é o momento em que o Senhor nos prepara para vivenciar suas grandes promessas em nossa vida. Se nós fôssemos fazer um gráfico da vida de José, nós conhecemos bem um gráfico, sim? Sempre que alguém tem um sucesso, o gráfico sobe. Sempre que alguém tem um revés na vida, o gráfico desce. E nós percebemos que quando se trata das coisas de Deus, meus amados irmãos, esse gráfico é invertido. Porque quando chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa na vida de José, veja bem, José estava na casa do seu pai. José era um menino mimado pelo seu pai. José era um menino que agradava o seu pai. Recebeu uma túnica do seu pai. Então, se era o tempo de começar a cumprir a promessa de Deus, então esse gráfico deveria subir. No entanto, ele começa a descer. José é lançado no poço. Depois José é vendido como escravo, está na casa de Potifar. Parece que as coisas começam a melhorar. Ele se torna governante da casa de Potifar. Mas como se
que ele havia passado não bastasse, agora José é acusado de abusar da mulher de Potifar. José é lançado no cárcere. José está no cárcere. Mas quando nós invertemos este gráfico, nós percebemos que os momentos de maior luta e aflição da nossa vida, veja bem, aleluia, é o momento que o Senhor nos está promovendo, nos levantando, aleluia, para cumprir o seu projeto na nossa vida. Então, quando José é lançado no poço, Deus começou a cumprir o projeto na vida de José. Quando José é lançado no calabouço, Deus continua cumprindo o seu projeto na vida de José. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para os meus amados irmãos é que José, como todo ser humano, ele está suscetível, meus amados irmãos, aos sentimentos. José está suscetível às mágoas. José ele está suscetível ao sofrimento. José está suscetível às decepções. Nós não podemos pensar que todos esses eventos na vida de José não causou nele algum tipo de mágoa, de trauma. E nós percebemos isso também no tempo que nós estamos vivendo, quando muitas pessoas não compreendem que os eventos que se desenrolam na sua história são eventos duros e difíceis, mas que por trás desses eventos, aleluia, não está Satanás, mas está o Deus que fez grandes promessas para a sua vida, aleluia. E começamos a viver situações que são difíceis, e muitas vezes os instrumentos dessas situações são pessoas. Muitas vezes são pessoas que nos colocam diante de circunstâncias que nós não gostaríamos de estar. E por não compreender que Deus tem controle sobre a nossa história, nós nos sentimos feridos e amargurados. José não estava isento disso, meus amados irmãos. Eu quero que os irmãos creiam nisso. Porque quando chegou o tempo de Deus começar, aleluia, a usar José, não a cumprir o projeto, porque Deus começou a cumprir o projeto quando José começou a vivenciar as aflições e dificuldades da sua vida. Deus começou a realizar um projeto através da vida de José, quando José já estava pronto para ser usado por Deus para essa vida, para essa bênção na vida da sua família. E nos conta as Sagradas Escrituras que depois de 2 anos no cárcere, Faraó tem 2 sonhos que falavam uma mesma coisa. Primeiro, Faraó tem os sonhos de espigas de trigo, gordas e magras. Depois ele tem um sonho de vacas gordas e magras. E ele fica perturbado com este sonho. Ele chama todos os magos do Egito e ninguém consegue interpretar um sonho. Então, o Santo Espírito, quero que seja assim, fez com que o copeiro morto de Faraó se recordasse de José. Ele havia todo esse tempo se esquecido de José. Ele havia tido uma experiência no cárcere com José. E agora compartilha essa experiência com o Faraó. E diante do relato do copeiro, Faraó, como diz o Salmo 105, o príncipe das nações, manda retirar rapidamente José do cárcere. E aqui, meus amados irmãos, eu posso usar minha criatividade. Eu imagino que José estava como um daqueles dias qualquer. Ele estava ali no cárcere, cuidando da prisão dos prisioneiros, quando de repente se começa a ouvir uma zoada, um burburinho. Há passos que vêm caminhando fortemente, são tropas, e todos ficam confusos, sem entender o que está acontecendo. De repente alguém bate na porta do cárcere e alguém pergunta: está por aí algum José? E todos de repente ficam com medo. Eu imagino que ele pensou: chegou o dia da execução de José. O cárcere se abre, eles tomam José pelos braços, aleluia, um toma pela direita, outro toma pela esquerda, e um sai levando e arrastando. De repente é levado ao palácio de Faraó, e sem dar nenhuma explicação, suas roupas são arrancadas, ele é banhado, sua barba é tirada, é colocado vestes novas, vestes limpas, e ainda sem nenhuma explicação o arrastam, e de repente ele se vê diante de Faraó. José está confuso, porque ele nunca leu Gênesis para entender a dinâmica da sua história. José está vivendo a sua história ao vivo e a cores. E você nunca leu a história da sua vida. E você não sabe como vai terminar a história da sua vida. E quando nós estamos no meio da história, meus amados irmãos, nós tendemos a não compreender exatamente aquilo que Deus está fazendo. E José se vê diante do Faraó. E Faraó revela para José o seu desejo. Ele deseja que José interprete os seus sonhos. Então ele relata o sonho para José, e José o interpreta. E ao identificar o Espírito de Deus na vida de José, Faraó não encontra outra solução senão entregar a José o governo de tudo que estava debaixo do seu comando. Nós conhecemos bem a história. José passa a ser governador do Egito. Agora, meus amados irmãos, antes de concluir essa história,
eu gostaria de chamar a atenção para um fato especial. Eu gostaria de mostrar para você nas Sagradas Escrituras que quando nós somos alcançados pelas aflições, pelas lutas que tem o controle de Deus, e às vezes nós não compreendemos tudo, nós tendemos a ficar feridos e magoados. E quando nós ficamos feridos e magoados pelos eventos da nossa história, nós tendemos a perder a nossa identidade. Às vezes uma pessoa está tão ferida, tão machucada pelas lutas, que quando alguém vai conversar com ela, nem sequer a reconhece. Percebe uma certa amargura, uma certa dureza no trato. Às vezes você vai falar algo e aquela pessoa já se magoa e você não entende por quê. Porque você falou de algo simples, mas aquilo que você falou arremete para uma situação que ela tem vivenciado. Eu gostaria que os irmãos entendessem que essa realidade de José também é uma realidade no tempo presente. Muitos irmãos entre nós, chamados pelo Senhor para um propósito especial, aleluia, experimentaram grandes dons, aleluia, dentro da casa do Senhor fizeram grandes coisas, mas porque não compreenderam completamente o projeto de Deus na sua vida, ficaram machucadas e feridas pelas circunstâncias da vida, e hoje, aleluia, simplesmente não se reconhece a sua identidade, perdeu a sua identidade, não é mais aquela fulana irmã alegre, não é mais aquele irmão, aleluia, cheio de ânimo, cheio de vida. Mudou algo na sua identidade, porque a amargura, meus amados, não tende a descaracterizar a nossa identidade. José ainda é um homem usado por Deus, sim. Deus conhece a história, o fim da história de José, mas José não conhece o fim da sua história. José ainda está vivenciando as suas mágoas, José ainda está vivenciando ainda os seus traumas, e estando no Egito, ele perde completamente a sua identidade. Veja bem, José é filho de um crente, Jacó, um homem a qual Deus chamou e fez uma aliança. José é neto de um crente, neto de Isaac, a qual Deus chamou e fez com ele uma aliança. José, ele é bisneto de um crente, ele é bisneto de Abraão, amigo de Deus, a qual Deus chamou e fez com ele aliança. De forma que José, ele é filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, irmão de crente, vive numa cultura de crente, se veste como crente, fala como crente, pensa como crente, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando foi arrancado da sua parentela, e quando passou a vivenciar essas diversas circunstâncias da vida, veja bem, José começa a mudar a sua identidade. A primeira coisa que muda é o seu nome. Vamos ver qual foi o nome que foi dado para ele. Zefenate-Paneia. Zefenate-Paneia. José, então, meus amados irmãos, passa a usar o nome egípcio. Mas não só isso, José muda a sua forma de se vestir. José agora se veste como egípcio. E não só isso, José forma uma família egípcia, ele se casa com uma egípcia. José não só isso, mas ele passa a falar com os egípcios. A palavra do Senhor nos diz que quando seus irmãos foram ao Egito, atrás de mantimento, ele usava um intérprete, porque ele falava como egípcio. Então, meus amados irmãos, quando muitas vezes nós não compreendemos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, tendemos a nos permitir ser machucados e magoados. Isso tende a mudar a nossa identidade. José começou a mudar a sua identidade. José tentou esquecer o seu passado. Quando lhe nasce o primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés. E Manassés quer dizer, os dois nomes que ele dá para os seus filhos, é uma tentativa de José de acobertar o seu passado de sofrimento, mas ainda em seu coração havia tristeza das adversidades que ele havia enfrentado. Pastor, é verdade, isso é verdade, meus amados irmãos. Veja a dinâmica bíblica. A Bíblia nos diz que houve uma grande fome, conforme o Senhor havia revelado para Faraó através do sonho. 7 anos de fartura já havia passado, 7 anos de seca havia começado, e o povo de Canaã agora vai até o Egito em busca de mantimento, e entre eles estão os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó entram na terra do Egito para comprar mantimento. José os reconhece, e agora, traçando um plano de vingança no seu coração, José os chama até si e os acusa de espiões. José, por algum minuto, ao vê-los, passou a reviver todos os traumas que o haviam levado até ali.
E agora José está projetando um plano de vingança. A vingança de José cumpre um propósito: é impingir, aleluia, é afligir os seus irmãos, o mesmo sofrimento que eles haviam infligido a ele. Meus amados irmãos, muitas vezes quando nós estamos feridos, veja bem, eu já disse isso algumas vezes, pessoas feridas ferem, e pessoas saradas elas saram, pessoas curas elas curam, e muitas vezes nós vivemos mais a partir das nossas feridas e dos nossos sofrimentos do que a partir das nossas curas. Muitos dos nossos relacionamentos, muitas das nossas vivências, elas são resultado daquilo que nos formou, daquilo que nos trouxe até aqui. Às vezes nós temos dificuldade de lidar com certas circunstâncias, tão somente porque no nosso coração ainda se encontram algumas feridas do passado. José era um homem assim, ainda estava ferido pelo passado, e no seu coração ele começa a traçar um plano de vingança contra os seus irmãos. Os irmãos conhecem a história. Ele manda prender os seus irmãos. Depois de 3 dias ele os solta, mas retém os irmãos e pede para que eles retornem à sua terra, e só então depois, trazendo a Benjamim, provando que eles não eram espiões, eles liberariam, esqueci o nome do homem. Judá. Não é Judá. Aí ele ficou, Judá. Tenha paciência. Ok. Então ele havia projetado um plano de vingança no seu coração. E aí depois de um bom tempo, pela necessidade de comprar alimentos, os seus irmãos se veem obrigados a retornar ao Egito. E diante da relutância de seu pai Jacó, eles conseguem levar consigo a Benjamim. E quando estão diante de José com seu coração ferido, meus amados irmãos, nos diz a Sagrada Escritura, glória a Jesus, verso 48, verso 21, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu dizendo, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste, e veja aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se dali e chorou. Depois tornou a eles e falou, e tomou Simeão, é o nome, entre eles amarrou perante os seus olhos. Meus amados irmãos, aqui para concluir a mensagem, eu quero concluir com isso para que você entenda. Quando Deus nos chama com um propósito, dificilmente nós deixamos de vivenciar grandes lutas, que é a preparação de Deus para o cumprimento das suas promessas. E muitas vezes, por nós não compreendermos que Deus está por trás das situações que nós vivenciamos, nós permitimos que as situações nos firam, e as situações tendem a nos descaracterizar como verdadeiros filhos de Deus, aleluia. Mas o Deus que cura o coração de José, também é o Deus que cura o nosso coração. José então decide perdoar os seus irmãos, e neste relato que nós fizemos nesta noite, José, ele alça um choro que foi ouvido por toda a casa de José, não somente por toda a casa de José, mas por toda a casa de Faraó. O grito, o choro de José não é outra coisa senão a libertação de uma alma aprisionada, de um homem que estava amargurado e que por muito tempo havia cobertado a sua amargura, aleluia, tentado esquecer, mas o passado mandou lembrança, aleluia. Chegou o tempo de Deus tratar o coração de José, e se José não abrisse o coração para o tratamento de Deus, dificilmente ele viveria as grandes bênçãos que Deus havia preparado para ele. Eu quero concluir com esta lição. Eu quero dizer para você nesta noite, muitas vezes, meus amados irmãos, nós tendemos a albergar estas mágoas em nosso coração. Quantos irmãos que receberam grandes promessas da parte de Deus já não estão mais entre nós? Nós conseguimos pensar em alguns nomes, nós conseguimos lembrar de alguns deles, até pouco tempo estavam conosco, eram como príncipes, pregadores da palavra de Deus, eram como princesas que louvavam o Senhor, e quando louvavam o Senhor, aleluia, algo diferente acontecia. Mas de repente, na trajetória, nas circunstâncias da vida, talvez Deus estivesse preparando para algo maior, aleluia, tropeçou, caiu, se amargurou por circunstâncias que aconteceu, não entendeu que Deus estava por trás disso, aleluia. Deus estava por trás dessa circunstância, Deus estava humilhando sim, Deus estava quebrantando sim, porque na posição que Ele iria colocar, era necessário compreensão e humildade, aleluia, para que não se soberbesse, para que não caísse. Deus estava preparando para esta posição, mas de repente ficou magoado, ficou ferido, está culpando o irmão, está culpando a irmã, está culpando o pastor, quem sabe o pastor é culpado, aleluia, foi ele que promoveu tudo isso. Não, na verdade, Deus estava trabalhando um coração que precisava ser quebrado, humilhado, aleluia, para poder viver as grandes bênçãos que Deus havia preparado. Quando José então libera o perdão para os seus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que José
foi ainda mais abençoado. Vale lembrar para os meus amados irmãos que das 12 tribos de Israel que receberam propriedade em Canaã, 2 delas eram os filhos de José, tribo de Manassés e tribo de Efraim. Quando Jacó chama os seus irmãos para abençoar, que ele começa a estender as mãos sobre a cabeça, sobre a vida dos seus filhos, José é aquele que recebe a bênção dobrada. Agora, por que José recebe a bênção dobrada? José recebe a bênção dobrada porque compreendeu que era o projeto de Deus que estava por trás da sua vida. E por causa disso, ele pôde compreender que todos os sofrimentos que havia sido causado, não havia sido causado por outra pessoa, senão pelo próprio Deus que estava preparando para vivenciar esse grande projeto. Quero concluir com esse